Reino Monera. Neste reino estão os organismos procariontes. Reino Monera, reino dos procariontes. Nesse reino existem 3 subfamílias: bactérias, árqueas e cianobactérias. Estrutura das bactérias. Aqui nessa imagem nós vamos ver algumas estruturas que compõem as bactérias. Nós temos a fimbrilia, nós temos a parede celular, que é composta de camada externa, camada do peptidoglicano, tem uma membrana plasmática, o DNA em nucleóide, ou seja, é um DNA disperso, tá, dentro do núcleo. Ele não tem um núcleo definido, então, diferente da célula animal e vegetal, que é uma célula mais complexa, você vê nitidamente o núcleo, mas inclusive nós vemos até aquela membrana que recobre o núcleo. Já na bactéria, não, a gente vê o material genético disperso. Observando aqui a seta do DNA, você vê aqui, ó, nessa parte mais roxinha, todo o material disperso. Por isso que eles falam que tem ausência de carioteca. Temos o flagelo, que ajuda na bactéria essa estrutura para a movimentação. E algumas bactérias possuem cápsulas, tá? Outras não. As que possuem cápsulas são as mais perigosas. O reino Monera é o único reino formado por organismos unicelulares e procariontes. Unicelulares, lembrando, uma única célula, procariontes por serem organismos mais simples. Bactérias, nesse reino é composto de bactérias, cianobactérias e arqueobactérias, ou árqueas. Vamos estudar agora sobre as bactérias. As bactérias atuam no ciclo do nitrogênio, possibilitando aos vegetais utilizar o nitrogênio da atmosfera em seus processos vitais. Como isso funciona? Existe uma bactéria chamada Nitrobacter. Ela é a única que tem capacidade de tirar o nitrogênio do ar. E os animais e os vegetais precisam desse nitrogênio nos seus processos vitais. Então, essa bactéria, ela puxa o nitrogênio do ar. Elas gostam de ficar nas raízes das plantas. As plantas, por sua vez, conseguem puxar dela essa substância, levando o nitrogênio para dentro do seu organismo, e nós consumimos através de ingerir as plantas. As bactérias possuem uma grande importância econômica, porque ela pode ser usada na indústria farmacêutica, na indústria alimentícia. A bactéria é um decompositor. Na estética, o Botox. O Botox é uma substância botulínica extraída de uma bactéria que atua no processo de rejuvenescimento da pele. Na microbiota, na pele, no intestino, nós temos muitas bactérias benéficas para o corpo também. A associação com os seres vivos foi o que nós estudamos no slide anterior, que falava sobre a bactéria Nitrobacter na raiz das plantas. Na biotecnologia, utiliza-se a síntese das bactérias, o DNA. Olha que maravilha! Nós temos alguns formatos de bactérias: Streptococcus, Tetrades, Sarcínia, Staphylococcus, vibriões, bacilos. Cada bactéria é denominada com a sua forma, né? Como elas se apresentam, como se agregam. As que formam bastonetes, por exemplo, recebem nomes diferentes conforme o tipo de encurvamento apresentado. Esse tipo de bactéria causa doenças como cólera e é conhecido como vibrião. Sobre a nutrição das bactérias, elas podem ser autótrofas, lembra? Podem produzir seus próprios alimentos, né, o composto orgânicos, tá? Heterótrofas, precisam se alimentar de substâncias produzidas por outros seres vivos. Reprodução das bactérias pode ser de forma sexuada, com troca de material genético, ou assexuada, onde não há troca de material genético. Geralmente, a maioria das bactérias é por reprodução assexuada, tá? Sem a troca de material genético. Doenças causadas por bactérias, nós vimos no livro, a sífilis, tétano, tuberculose, hanseníase, pneumonia bacteriana, leptospirose, meningite, meningocosta, desinteria bacilar. Lembrando que a pneumonia bacteriana ela ainda é mais perigosa do que a pneumonia viral. Agora vamos estudar as cianobactérias. São todas fotossintetizantes. É muito importante prestar atenção nesses detalhes, porque quando nós dizemos que são fotossintetizantes, nós estamos dizendo que elas são todas autótrofas,
São fósseis mais antigos. Estromatólitos são rochas formadas pela decomposição de carbonato, produzidas pelas cianobactérias há mais ou menos 2,7 bilhões de anos. No próximo slide, vocês vão ver imagens, inclusive no Brasil, tem bastante evidências no sudeste do Brasil, na Austrália ainda tem cianobactérias vivas. Na imagem superior, nós estamos vendo as rochas formadas, que são os estromatólitos, pela decomposição do carbonato produzido pelas cianobactérias. E na parte inferior, essa imagem é uma reprodução das cianobactérias vivas. Agora vamos estudar as árqueas. Elas não possuem peptidoglicano. Anotem aí que é importante, tá? Aqui já faz um diferencial com as outras bactérias. Vivem em ambientes extremos. Por exemplo, as halófitas gostam de ambiente com muito sal. Geralmente, ambiente com muito sal matam as bactérias, mas esse tipo, a árquea, gosta muito desse ambiente e se dão muito bem, tá? Essa espécie, ela tem essa resistência, tá? Em águas termófilas, por exemplo, as árqueas termófilas, elas gostam de ambiente com altas temperaturas. Geralmente, as altas temperaturas também matam bactérias, mas essa espécie dá muito bem e elas gostam muito dessas regiões de águas vulcânicas. Metanogênicas, porque produzem metanos. Olha que interessante. Anaeróbias estritas, porque elas não gostam de oxigênio. Diferente de outras bactérias que dependem do oxigênio, gostam de oxigênio, essas não gostam, podem até morrer com excesso de oxigênio, tá? E eu peço que vocês façam as anotações no caderno, tem os exercícios do livro, façam. Qualquer dúvida, podem me procurar.